Personagens. Oferecimento Alto Panambi. Venha conhecer o novo Jetta, moderno e esportivo. Tecnologia que move você. Venha fazer um best drive na Alto Panambi. Moon Drinks. Para todas as festas, mais alegria. Drinks, bartender, animadores de pista e estrutura de bar. Fernanda Mota Fotografias. Eternize seus melhores momentos. Cobertura de eventos, books e newborn. E Grilos Pastelaria. Mais qualidade em todos os sabores. Coronel Martins 1594, Cruz Alta. Ele já está na sua terceira gestão como prefeito da cidade de Cruz Alta e é o nosso personagem de hoje, o prefeito Wilson Roberto Bastos dos Santos. Prefeito, obrigado por participar. Prazer. Conosco. Importante a gente tratar um pouco desse seu trabalho, já pela terceira vez como gestor de Cruz Alta, nessa experiência de 3 mandatos. Neste momento, que o senhor já se encaminha praticamente para o final da terceira gestão, o que dá para dizer sob o ponto de vista nessa trajetória de alteração, de mudança para melhor? Como é que o senhor avalia essa caminhada, essa trajetória? Ela é uniforme, linear, ela é crescente, decrescente? Qual é a sua visão disto? É uma experiência totalmente diferente uma da outra, né? É um zigue-zague, né? Na verdade, a gente tem uma experiência primeira que tinha toda uma outra lógica de dificuldades. A gente tinha aquela história da capital dos buracos, que era um pouco que concentrava tudo, que era todas as ruas da cidade, centrais e avenidas. Eu me lembro que a gente teve que aprender a lidar com isso, a saber quais eram os interesses que estavam em jogo, para poder construir projeto, depois buscar recurso e poder viabilizar. Então a gente levou um ano para poder dar conta de dar a virada naquele problema. No segundo mandato a gente já tinha a estrutura montada, a gente ampliou rede de saúde, optou por saúde e desenvolvimento social, né, como ações para ampliar a rede, sistema, programa para atender a população. Então, saúde a gente meio que triplicou o volume de postos de ESF e na assistência social a gente ampliou para CRAS, criou uma estrutura, né, inclusive a gente fez concurso público para ter profissionais. Então, agora nessa experiência ela é totalmente diferente do ponto de vista da gestão financeira do município, né, porque a gente pega uma dívida de 42 milhões, na gestão passada aumentou a dívida de 746%, segundo o Tribunal de Contas. Então a gente pega isso e isso vira para mim hoje, o grande problema, né? Porque eu tenho uma bola de ferro amarrada no pé e que está ali, eu não tive aumento de receita, então eu tenho uma grande dificuldade de fazer algumas ações que eu já queria ter resolvido. Por exemplo, de novo, a questão da infraestrutura, né? Depois de 12, 13 anos, as mesmas ruas que a gente fez lá atrás estão abrindo de novo. Então a gente queria ter dado já esse tombo com 2 anos de mandato, né? Não conseguimos. A minha intenção é nessa virada de 2019 conseguir fazer algumas dessas ações. Então um pouco essas são as diferenças assim que eu tenho vivido e que tem sido muito dura nesse momento. Porque nós estamos, como o senhor diz de novo, tratando e discutindo as mesmas coisas de muitos anos atrás. Ou seja, a cidade não evoluiu nesse sentido. Eu acho que essa questão da infraestrutura é uma coisa interessante, porque ela, como tem uma vida útil, asfalto, por exemplo, né, que é 12 anos, esse asfalto devido à área urbana, à via urbana, a gente até... O que eu acho interessante é que eu voltei e o desgaste está acontecendo exatamente de novo em toda essa estrutura. Se ampliou a rede de asfalto em vias de acesso entre bairros, etc., com aquele recurso do PAC, etc., né? Mas a área central, ela envelheceu de novo, 12 anos, e voltou para a gente de novo tentar gerar solução disso, entende? Então, acho que esse é o nosso desafio de agora, assim, de 2019 tem que ser resolvido isso. O senhor disse que tem perspectivas nessa segunda parte do mandato aí, talvez até resolver essas questões ou ter mais investimentos. Muitas pessoas acham que isso tem a ver com a proximidade da próxima eleição. Não, tem a ver? Não, infelizmente, né? Se tu lembra, assim, a gente já conversou muitas vezes em outras experiências, eu nunca adotei esse método Maquiavel, né, que é a história do deixa para o final para fazer, porque no setor público é muito arriscado, né? Eu me lembro que o gestor anterior esperou para pegar o recurso do PAC para fazer a licitação em 2014, não terminou
E eu estou terminando as obras, de um recurso que eu consegui em 2012. Então é muito arriscado eu fazer esse tipo de jogo, né? Eu acho, na área de obras, porque faz licitação e o projeto tem que estar adequado. Então não, assim, a gente fez a aprovação na Câmara de dois financiamentos, né? Como qualquer cidadão, eu tenho que ter lastro para fazer. Então, o que eu acho? Em 2019 eu vou ter esse lastro, eu vou ter essa condição de fazer esse financiamento andar. Então, está tudo pronto, projeto pronto, aprovado na Câmara. Toda a lógica, a gente já pagou, por exemplo, daquele projeto que foi feito do PAC, de 20 milhões, a gente já pagou 3,5 milhões em 2017, 2018. Então, a gente já construiu agora uma outra lógica, né, sem comprometer mais endividamento. Até o fim do mandato, a gente consegue pagar um volume de dívidas que, basicamente, será o investimento que a gente pode fazer agora para recuperar essa situação. Agora, muito se diz também que um pouco do desgaste da sua administração é em não ter recursos para investir em infraestrutura, saúde e outros temas, por causa do excesso ou pelo número alto de CCs. O que é mais desgastante? Manter esses cargos em nome de acordos políticos? Ou abrir mão e ter o dinheiro para investir e em não investindo ter também o desgaste? Não, assim, ó, hoje são em torno de 136 cargos, 140 cargos de CCs mesmo. Considerando aí, eu estou somando os secretários e prefeito e vice tudo junto. Na verdade, o pessoal confunde que nós temos muitos contratos, né? Na educação e na saúde e na assistência, mas principalmente educação e saúde, que caberia aí concurso público. Eu sou um defensor do concurso público. Na outra vez eu fiz 2 concursos bem significativos, assim. Mas eu não consigo fazer hoje porque, em função do Estatuto do Servidor, por exemplo, o servidor tem direito a triênio de 10%, por exemplo, né? Na educação, nós temos uma docência de 60%, que sobre um piso de R$1.000, 900 e poucos reais, que era anteriormente, estava tranquilo. Agora, sobre o 2.455, que é o piso nacional, isso gera uma impossibilidade. Então, na verdade, eu reconheço isso publicamente, estou te dizendo aqui, nós estamos numa grande sinuca de bico, né? O ideal era fazer o concurso para resolver esse problema do contrato. Porque o problema dos CCs ele é bem menor. Existem essas coisas das relações políticas que tu falaste, mas não seria o maior problema. O meu maior problema seria os contratos. Porque, de fato, o ideal era fazer concurso. Aí pegaria, na área da saúde, muitos servidores técnicos, né? Tem nutricionista, tem farmacêutico, tem uma série de outros profissionais. E na educação, basicamente, professores. Agora, a gente aprovou uma lei, por exemplo, na Câmara, não sei se você acompanhaste, de 100 cargos de auxiliar de educação, que, na verdade, não é mais 100 cargos, nós vamos trocar pelos atuais professores que são contratados. Então, muda o salário e muda a função também específica, né? É um auxiliar para a educação infantil. São formas daí de eu poder, talvez, nesse ano 2019, talvez fazer um concurso para esse tipo de finalidade, para um tipo específico de profissional, e ir tentando reduzir o número de contratos, que realmente aí você torna um número de contratos bastante grande, né? Que ultrapassa aí, tranquilamente os 420, 430 contratos. A questão da folha de pagamento, o pagamento em dia, a questão do 13º e tal, isto, o senhor acredita que a partir de 2019, dentro dessa sua projeção de melhoria de recursos, pode normalizar? Ou vai se estender isto até o final do mandato, por exemplo? Existe uma ação que é da nossa governabilidade, que é a IPTU, que é a ISS, que é a ITBI, que é essas coisas, né, nossas municipais. Sobre isso a gente vai ter uma ação que vai repercutir, que foi feita pela gestão anterior, todo o processo de recadastramento imobiliário, não sei se tu lembras. Foi feita essa ação e legalmente existe uma legislação que exige que seja feito para modernizar a cidade. E eu tenho que implementar. Cobrando impostos mais do que as pessoas esperavam. Isso torna injusto. Não, isso torna injusto também, porque hoje é uma situação desorganizada do município, né? Eu cobro de ti, de repente, um imposto e do outro que tem um casarão menos. E aí as pessoas não entendem isso. Então, o recadastramento é para criar uma justiça maior na questão do tributo IPTU. E isso vai ter que ser aplicado agora, em 2019. Nós vamos fazer isso. Isso tende a ter alguma melhora na arrecadação. Vai ter muita discussão, lógico, as pessoas muitas vão avaliar como um aumento, etc. Mas é uma questão legal, né? Eu sou obrigado a fazer, tem um estudo feito, se eu não fizer, crime meu, e estou abrindo mão da receita, né? Então eu vou ter que fazer.
Então, ali tem a possibilidade de melhorar a receita que a gente não quantificou bem ainda, né? Porque isso é muito previsão, uns falam em 25% a mais, outros falam em mais que isso. Então, é possível que dê mais. Mas aquilo que é o principal do bolo que nós utilizamos de recurso é do FPM, que é recurso da União, e ICMS aqui do Estado, né? Agora teve a votação na Assembleia, que manteve a alíquota por 2 anos. Nesse a gente não tem muita governabilidade, depende da economia, se o país melhora. Alguns especialistas dizem que no segundo semestre o país talvez demonstre algum grau de crescimento. Então a nossa expectativa é que melhore, 2019, essa arrecadação, que ela é o bolo maior, e com essa questão do IPTU a gente possa ter pelo menos um equilíbrio melhor das contas e realmente o objetivo maior é botar a folha. Porque na verdade hoje nós estamos pagando a folha do mês atual com o dinheiro do mês seguinte. Isso é horrível, né? Então se eu conseguir trazer pelo menos o pagamento com o recurso do mês próprio, em que está sendo paga a folha, eu vou estar paga com bem dinheiro feliz que ainda 2019. não tem. A folha é paga com dinheiro que não existe. O desejo, então, o objetivo entrou. esse ano é chegar a isso de novo. Acho que é isso, se nós fizermos isso, aí a gente pelo menos tem uma condição melhor, inclusive para aquele recurso do financiamento que eu te falei antes, né? Porque aí a gente tem uma outra condição também de lastro, como eu disse antes, para buscar financiamento. Claro. Outro assunto extremamente polêmico e que continua mexendo ainda com as pessoas de uma forma bem acirrada é essa negociação que envolveu a Prefeitura, o Zafari, com relação à rodoviária e que motivou uma ação do Ministério Público e uma ação e um posicionamento, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado. Isso. O senhor admite que houve um encaminhamento equivocado nesse processo? No nosso ponto de vista, não, né? Nós fizemos uma avaliação legal, justa do valor, e um encaminhamento que é a lógica da torna, né? Que essa é a dúvida. Não diz na lei que tu não pode fazer desta forma. Existe uma interpretação de cada... Existe jurisprudência, eu diria assim, variada em relação a essa forma de fazer. Questão da licitação. Isso. Mas nós estamos determinados a fazer acontecer, né? Então, se a gente não consegue reverter, nós vamos fazer o processo de licitação. E vamos fazer de novo, encaminhar para a Câmara e vamos perseguir a ideia de vender aquele espaço e de buscar um investimento na mesma proporção. O receio nosso é que o Zafari especificamente desista desse negócio, né? Esse é um receio que nós temos. Nós corremos muito por conta dos prazos que o próprio Zafari colocou para nós. Então, surgiu muita, né, a ideia de que há uma intenção outra por trás, mas não tinha. Tinha a intenção de cumprir os prazos, garantir aquele investimento para ter o retorno que a gente avalia que seria bem consistente, né? Hoje tu tem lá de aluguel da rodoviária em torno de 6.700, 7 mil reais, de um total de 9 que teria que ser, né? Mas hoje é mais ou menos isso, 6.700, 7 mil reais. Eu teria um retorno de 45 mil mês ICM aproximadamente, pelo que está previsto de faturamento desse investimento. E a geração de 100, 180 empregos diretos e indiretos ali juntando as duas situações. Então isso criaria um impacto positivo, colocaria a gente num outro patamar regional, ajudaria muito, porque esse era um estudo que eles tinham em relação à região, municípios tipo Panambi, Fortaleza, Boa Vistas, Ibirubá, etc., meio que congregar para cá. Mas, enfim, hoje o quadro é esse. Nós estamos com o processo de agravo, estamos abrindo uma discussão com o próprio Ministério Público, queremos fazer essa conversa. E se nós puder ajustarmos e que pelo menos o Zafari fique ainda interessado, porque aí se nós abrirmos uma licitação, pode surgir qualquer empresa. Para nós, na verdade, se surgir 2, 3 empresas com o mesmo interesse, melhor para Cruz Alta, né? Mas o objetivo é alcançar isso, de ter um recurso para investir em desenvolvimento da cidade. Porque a gente assumiu isso na lei, né? Nós não usaríamos esse recurso, mesmo com essa crise, para folha, para nada. Especificamente para desenvolvimento. E aí o desdobramento, para mim, seria bem interessante, que é o tema de uma pista asfaltada, de uma infraestrutura para a área industrial. A gente sair um pouco do mesmo de sempre, né? Tentar entrar no outro patamar que tem sido cobrado, inclusive, pelos próprios empresários locais ou do empresário que nos visita, né? Que a gente não tem essa infra, não tem essa condição. Então, é por aí, a gente está avaliando agora. Mas a ideia é esperar o resultado Olha, da justiça? Nós vamos fazer encaminhamento agravo, vai né? ser um trabalho paralelo, independente? Paralelo junto, né? Se a gente, porque aí é isso, paralelo, porque não tem problema de conversar com o MP. Nós não conseguimos conversar antes, a gente até se propôs, através do procurador jurídico, de conversar antes, para mostrar um pouco a nossa opinião, a nossa visão desse negócio. Mas não foi possível.
Então, mas a gente continua aberto. O objetivo principal é pensar esse tema do desenvolvimento como uma coisa muito séria, né? De buscar esse empreendimento, de buscar esses recursos. Então, a gente não pode se apegar, né, numa posição de orgulho, isso aqui não deu, então agora eu não quero mais. Não, nós vamos perseguir, porque esse eu acho que é o nosso objetivo pelo papel que nós temos hoje na função pública, né? Até porque você disse que o Zafra também não está mais com tanta pressa. Pois é, isso eu quero saber. Eu não tive ainda uma reunião, eu pessoalmente, hoje que nós estamos gravando aqui, né? Eu acho que posso falar isso aí. Hoje é dia 19, nós vamos conversar com eles amanhã, né? Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira, vamos conversar com eles. Aí a gente vai ouvir isso deles. Bom, querem, não querem? Bom, aí a gente vai ter que, em cima disso também, resolver a estratégia correta. Bem, vai ter dinheiro para o Carnaval? Pois é uma construção que a gente tem que fazer com a Liga ainda, nós não fizemos uma discussão profunda sobre isso, entende? Porque num momento de crise e tal, a gente tem que avaliar bem. Mas tem alguns estudos sendo feitos, a Secretaria do Planejamento da Fazenda, através do secretário Barista, está fazendo algumas avaliações sobre isso. Sobre Mas a intenção da Prefeitura é investir no Carnaval. Né? Porque a gente acha que o ano passado a gente teve um ganho bom, porque quando Porto Alegre não fez e outros municípios não fizeram, a gente conseguiu botar Cruz Alta, enfim, a nível de Estado, bem posicionado em relação a esse tema. E ele pode virar um negócio atrativo também para a cidade, né? Evento de um padrão que na região não tem outro igual. Então esse sempre foi o nosso interesse também econômico, né? De viabilizar um recurso que tenha um retorno também para a cidade. Então isso tá em estudo hoje, né? E a gente quer fechar isso durante o mês de janeiro, essa discussão bem fechada, fazendo esses prós e contras para poder avaliar o grau de investimento que é possível, né? Claro. Outra questão que se diz que o senhor nunca teve problemas, por exemplo, com a Câmara de Vereadores. E agora será ainda mais fácil a relação, em razão de ter sido eleito um seu aliado aí, né, sob o ponto de vista político. E isto tem significância, isto tem consequências nesta relação? Pois é, a gente se conhece também há tempo. Eu tenho uma forma de atuar com a Câmara não muito formando bloco, né? Eu sempre tentei tratar com todos os vereadores que estão dispostos a conversar com o Executivo, eu abro a porta para todo mundo. E isso para mim é bem significativo e eu quero continuar fazendo isso. Desse processo que aconteceu agora, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque havia uma composição na Câmara que foi feita pelos próprios vereadores, a nossa base estava junto nessa composição, que começou lá em 2016 já ainda, né, para a eleição da mesa, foi eleito o vereador Nenê, depois a vereadora Paula. Então tinha um grupo de 8 vereadores que estavam fechados naquela posição. E essa posição para nós dissemos para a nossa base, bom, continua mantendo o acordo, né? Acordo que você faz, a gente cumpre, né? Claro. E isso que a gente fez. A gente foi pego de surpresa também, porque a gente fez um diálogo com o próprio vereador no final da tarde, daquele dia da votação, e a posição de que estava junto nesse grupo. O que aconteceu na Câmara foi surpreendente para todos nós. Então a gente ainda está, né, digamos assim, impactado com isso, né, para saber como é que a gente vai lidar. É lógico que como prefeito... Mas os aliados estão achando que o novo presidente da Câmara... Por ser do partido da base, né? O pessoal tem dito, vai ter uma facilidade. Foi uma alta traição aí mas nós somos surpreendidos... Ao modelo, ao partido. Porque assim, a indicação nossa na composição era o vereador Bonaldi, era essa construção que estava feita lá, isso foi, acho que, publicizado tudo. Então nós fomos impactados com isso e a gente está querendo agora conversar. Nós hoje... Ontem eu tive já reunião com alguns vereadores, né? Durante essa semana eu faço umas reuniões com outros vereadores para poder exatamente entender a dimensão desse tipo de... O que isso vai impactar na relação que eu sempre tive com a maior parte dos vereadores, né? Eu não conversei com o próprio vereador eleito ainda, presidente da Câmara, não conversei com ele ainda, né? O partido dele, que é um aliado nosso, do vice-prefeito também, ficou muito, muito surpreso, porque a posição do partido era seguir naquele acordo. Então, te digo assim, eu como prefeito tenho que me relacionar com a Câmara e vou continuar fazendo como eu fiz com a Paula, que é do MDB, com o Nenê, que é do PP, né? Eu sempre fiz uma relação e tive muita sorte sempre de negociar com eles. Às vezes, alguns projetos aconteceu da gente estar com ele encaminhado, a Câmara pedir para alterar, a gente alterar e mandar de novo. Eu fiz muito isso. Eu diria que nós aprovamos 99%, né, dos projetos com a Câmara e acho que isso é sinal de muita negociação, né? Sem fazer nada de errado, como se diz, mas de saber ter a humildade de recuar quando não dá para forçar uma situação.
O Hospital São Vicente vai continuar recebendo recursos da Prefeitura? Porque teve vários momentos de atraso, de não conseguir manter esse compromisso. Nós chegamos a ter 7 parcelas atrasadas nesse ano. Hoje nós devemos estar com 2,5. Esse mês, por exemplo, em dezembro, eu estou pagando 2, um valor de 240 mil, que são 2 de 120. O valor das cirurgias eletivas, que em média nós pagávamos 30, 35 mil, esse está em dia, né? O grande problema do hospital, e é um hospital importante para o município e para a região, né, é que ele também acabou reduzindo um pouco de produção, né, de serviços. Então, por exemplo, na questão das eletivas, a gente sabe que houve uma redução. Eu não sei, por exemplo, quanto é que a gente vai dar esse mês para nós pagar. Mas eu tenho tentado manter em dia essas eletivas, porque é um serviço executado, que eles têm que usar a infra, né, do hospital. E esse do contrato de sobreaviso, que é o de 120, a gente fez um esforço agora, a partir de novembro, em tentar recuperar. Eu tenho pago meio que semanal valores para tentar ir e chegar perto desse valor total do 120 mensal. Então, a intenção é ser parceiro, continuar junto. Agora tem o recurso de 1,5 milhão que o Pedro articulou lá em Brasília, depois daquela ação que a gente foi há umas 3 semanas atrás, falamos com o ministro, etc. Então, está bem positivo essa questão, assim, de pelo menos nesse momento de crise grave, botar esse recurso para dentro do hospital. Também, para esse início de ano, pelo menos, né, dar uma certa acalmada na situação. O senhor acha que o ano que vem, ou a partir do ano que vem, terá algum problema nesta relação política com o governo federal, já que teremos um presidente diametralmente com posição oposta à sua, sob o ponto de vista ideológico? É bem extremamente oposto, né? Mas eu sou um defensor da democracia e eu espero que... Eu vivi várias experiências, tanto no Estado como na União, no governo federal, né? Tem uma lógica mais republicana, né, nas relações. Eu espero que isso continue acontecendo. Mas é lógico que a gente tem expectativa pelas falas que a gente percebe do novo governo, de uma postura mais dura com governos do campo de esquerda. Cruz Alta não pode ficar isolado nesse macro contexto? Olha, tu sabe que eu sempre fiz um esforço em relação a... Por exemplo, no Estado, eu sempre tive eu só tive o Tarso a meu favor, digamos assim, no período de 2 anos. E eu tive o Rigoto, depois tive a Ieda, né? Agora tive o governador Sartori. E eu sempre fiz agenda com todos esses governadores, né? Com secretários de segurança, de saúde, de educação. A gente sempre fez. Eu sempre busquei, sempre tive. E sempre busquei apoio também dos deputados dos demais partidos, né? Porque aquela visão, né? Os deputados fazem voto em Cruz Alta, de qualquer partido que seja, tem que dar um retorno, né? E não é para mim, Wilson, é para a comunidade. Então, por exemplo, agora eu fui a Brasília, eu fui no gabinete do deputado Carlos Gomes, Cherini, Pompeu, olha, deu uns 8, 9 deputados. Depois mais os que são das minhas relações, aí Henrique, Bongás, etc. Né? E o Pedro, agora eleito deputado federal aqui, para mim ele é uma figura bem importante para nós, estrategicamente, né? E ele já se colocou à disposição, pessoalmente comigo, dizendo que ele está à disposição dos projetos que o município tem. E eu pretendo apresentar para ele agora, nessa virada de ano, né, esses projetos que são estratégicos, assim, que a gente acha, para ele ser um parceiro nosso. Né? Tem um recurso agora do DENIT que a gente quer buscar, para aquela paralela da 158 lá. Tem um empreendimento ali que pode enfim, atrair para Cruz Alta mais 80 empregos. Depende daquela obra paralela ali, retomar. Eu já fui atrás do DENIT, o DENIT tem o contrato em vigor ainda, então precisamos botar dinheiro para dentro desse contrato, né? Então já procurei o Pedro, já passei para ele essa demanda e ele está correndo junto, porque eu acho que é isso, tu tem que... Eu não vou me isolar por conta, né? Eu vou buscar abrir portas e quem não quiser me dar atenção vai ter que me dizer, né? Sim. O que dá para dizer para a comunidade sob o ponto de vista de esperança, de expectativa, de melhorias para a cidade para os próximos 2 anos e para esse final de mandato? Eu acho que a gente... eu não sei se eu vou conseguir me explicar bem para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente... Isso de você fazer a gestão da crise diariamente, recuperar umas obras que estavam meio perdidas para não ter que devolver dinheiro para a União, a gente fez uma grande conjugação de esforços com o Estado, com a União, com os nossos técnicos da Prefeitura, a gente fez. Então a gente foi bem vitorioso para dentro, eu diria, sabe? Porque podia tá muito pior a nossa situação. Tipo o ginásio lá no Parque da Exposição, aquilo lá era uma obra quase perdida, né? Ou o recurso lá do Primavera, que era um recurso do Fundo de Garantia, que já tinha mandado a gente devolver os 3 milhões, a gente foi lá e reverteu.
Então eu diria assim, a gente tem sido vitorioso nesse processo de gestão interna das nossas dificuldades. Então eu tenho muita esperança que no 2019, por isso que eu falei de a gente poder melhorar alguma arrecadação e gerar algum equilíbrio, em a gente poder dar conta dessas respostas. Dessa história da rodoviária, por exemplo, eu acho que ela tem um desdobramento bem interessante para o desenvolvimento da cidade. Esse tema da infraestrutura, né? Nós estamos tratando o tema da iluminação pública também, porque é muito ruim a nossa iluminação hoje na cidade inteira. Nós estamos num processo aqui no Comaja bem avançado. Nós queremos ver se conseguimos começar a trocar uma grande quantidade de iluminação na cidade durante 2019, no segundo semestre. Então tem bastante coisa assim que a gente pensou, planejou, né? E que por conta da situação financeira a gente recuou, né? Mas eu tenho muita esperança que a gente consiga dar respostas boas para a comunidade que merece, né? Enfim, por conta de todo esse momento de crise que todos nós vivemos, né? Eu diria assim, o setor privado também passa por uma situação crítica, né? E aí é o Estado e a União. Mas eu acho que a gente fez o trabalho certo dentro de casa para não deixar que a coisa degringolasse. Então, acho que qualquer melhora a gente consegue dar resposta positiva. Você vai buscar a reeleição? Eu não tenho essa resposta hoje ainda, tenho feito essa discussão com o nosso pessoal, não é algo que está no meu assim, tipo, isso não é prioridade hoje para mim, né? Eu estou fazendo o debate mesmo com muito mais intenção de resolver os problemas da cidade, deixar menos problema possível para o futuro, né? Por exemplo, se me permite ainda, nós temos um tema muito sério que é o servidor público, um problema muito sério que concentra-se na educação, eu tenho dito isso em todos os lugares que eu vou, sem medo do debate, da crítica. Nós temos uma situação impossível do jeito que está de continuar. Se continuar, ela vai inviabilizar a máquina independente de quem for o prefeito. Então, eu quero ter a coragem de chamar os servidores para tratar desse tema, de discutir alternativas, ouvi-los para a gente achar caminhos, porque isso não vai ser um problema meu, né? Vai ser um problema para a cidade que vai inviabilizar o próprio funcionamento da máquina pública. Então, esse é um tema que nós temos que enfrentar e eu pretendo fazer isso nesses próximos 2 anos, se possível, pelo menos abrir esse processo de discussão com o servidor. De 1 a 10, qual é o seu grau de satisfação hoje com a cidade? Tu diz com a cidade ou comigo mesmo? O seu trabalho em relação à cidade com o quadro que a gente está aí. 6 hoje. Porque pelo esforço não dá para dar 5, porque 6 o esforço foi grande. Não dá para passar, mas eu quero ver se em 2019 eu passo do 7. Tá certo. Prefeito Wilson, obrigado por participar conosco. Bom trabalho. Te agradeço a oportunidade. Sucesso aí no seu trabalho. Fico à disposição sempre para poder conversar contigo. Wilson Roberto, prefeito de Cruz Alta, foi nosso personagem de hoje. Até a próxima.